Tashi Dele, que tudo seja auspicioso e muito boa tarde, mais uma vez a partir aqui do Alentejo, em Alcácer do Sal, no nosso centro de retiros, o Tubten.Zogepeling, em que respondemos a mais algumas das perguntas através destes pequenos vídeos chamados Correio de Padmasambhava. Então, como sabem, as respostas são simples e muito curtas, mas a pergunta que surgiu para este episódio, para esta resposta, é o que é a via não monástica na tradição tibetana. Quem são estes lamas e estes praticantes que aparecem vestidos de branco e de cabelo comprido, com mantos ligeiramente diferentes, que não identificamos tão facilmente quanto normalmente identificamos os monges mais vestidos de bordô ou com tons alaranjados e cabelo rapado. Então esta pergunta para mim é muito querida porque existem muitas pessoas que, não conhecendo a profundidade do caminho budista, pensam que esta está reservada exclusivamente a uma via monástica, àqueles que querem ser monges. Então algumas pessoas sentem-se um pouquinho, ainda que atraídas pelos ensinamentos budistas, afastadas da sua prática mais profunda, pensando que não o podem fazer se não abandonarem as famílias, não viverem em retiro, por aí fora. Então, desde os tempos de Buda Shakyamuni, desde há 2600 anos, nos primeiros passos do budismo, Buda sempre teve discípulos que não eram monges, mas apesar disso extremamente realizados. Por exemplo, encontramos registro nos ensinamentos Mahayana de um grande mestre e ser realizado chamado Vimalakirti, em que podemos ler no Vimalakirti Desa Sutra que a sua profundidade era tal que nem mesmo os monges e os discípulos mais evoluídos da via monástica se sentiam à vontade para discutir a profundidade filosófica ou de experiência mística de Vimalakirti. Então podemos ver que desde sempre existiram pessoas casadas, envolvidas na sociedade, envolvidas nos seus projetos pessoais, profissionais e sociais, mas que eram profundos praticantes da via do Buda. Encontramos, todavia, particularmente naquilo que chamamos o Vajrayana, uma via que o Buda ensinou mais reservadamente, dado ao contexto da sociedade indiana na altura, mas que profetizou que no Paranirvana Sutra que surgiria um outro Buda chamado Padma, que divulgaria estes ensinamentos numa época em que seria possível falar mais abertamente do Vajrayana, desculpem. Então, o Guru Rinpoche, para dar aqui um salto no tempo, porque não temos muito tempo, quando chegou ao Tibete ensinou especialmente aquilo que chamamos a via do Vajrayana, que havia sido particularmente preconizada na Índia pelos chamados 84 Mahasiddhas. E estabeleceu os alicerces de uma prática no Tibete que se alicerçava nestas duas vias. De um lado, a via monástica, com os seus mantos açafroados ou bordô e cabelo rapado, seguindo um caminho de renúncia, e a sanga branca de cabelo comprido, seguindo particularmente um aspecto do Vajrayana que é a via de transformação, uma renúncia mais interna. Podemos dizer que existe uma renúncia mais externa, na qual lidamos com o objeto do nosso apego afastando-nos, ou entendendo que o verdadeiro apego é o apego à dependência mental do objeto e não ao objeto. Assim podemos dizer que a verdadeira renúncia é renúncia à dependência do objeto. Então, neste caminho de transformação, usamos todas as experiências da vida para aumentar a nossa compreensão do caminho espiritual. Então, nesta via chamada os Nakpas, é uma via por excelência dentro dos ensinamentos vajrayano-tântricos do budismo tibetano, em que aprendemos a cultivar uma certa disciplina interna e a usar as experiências do dia-a-dia para catalisar o nosso progresso espiritual. Só dando dois exemplos muito breves, dizemos que se olharmos para uma planta venenosa, diremos a uma criança, não te aproximes da planta venenosa. Mas a um adulto, por exemplo, a um estudante de farmácia, já podemos dizer, se souberes aproximar-te da planta venenosa e extrair certos princípios ativos da planta, não só não te envenenarás, como podes produzir um medicamento. Então podemos dizer que o não tocar em certas plantas que são venenosas para a nossa prática espiritual engloba certos aspectos da via monástica. O aprender a como lidar com o veneno e transformá-lo em medicamento é aquilo que podemos chamar a arte do Vajrayana. Então também se diz, e é um dos grandes símbolos do budismo tântrico, o pavão real das Índias,
porque dizemos que o brilho das suas penas vem exatamente da sua capacidade de assimilar plantas ou bagas que são venenosas para os outros animais, mas que a ele o tornam mais belo, mais brilhante. Então a via do Nakpa é uma via em que aquilo que normalmente seria considerado veneno, com a sabedoria transmitida pela linhagem tântrica e com os seus vastos métodos, então permite ao praticante que seja devidamente treinado numa linhagem e que desenvolva as práticas corretas, aprender a transformar todas as situações do seu campo emocional e da sua experiência de vida no brilho do pavão, no brilho da realização espiritual. Então essa é a via do Nakpa. Então esta é uma muito breve explicação, porque não temos muito tempo e temos sempre esta questão de responder de uma forma sucinta, mas para aqueles que estejam interessados em saber mais sobre esta via, por favor, sintam-se à vontade para nos procurar, para nos visitar. Muito obrigado.